Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Esse é mais um programa da nossa série Questões Enem. E agora nós vamos estudar uma questão de análise gráfica. Uma questão de média para difícil, de média para fácil, tá? Que você tem condição de, estudando direitinho, interpretando o que está acontecendo nesse gráfico, fazer ela bem rápido. É uma questão que pede uma certa abstração. O que é abstração? Você vai fazer uma coisa e vai imaginar uma outra coisa acontecendo. Um gráfico diz uma coisa, no caso, o movimento de um ponto material ao longo de um percurso, e ele vai pedir como esse ponto material se movimenta. Mas, professor, é uma questão de matemática? É. Podia estar na prova de física também, tá bom? Esse é mais um programa da nossa série Questões Enem, e nós ensinamos aqui como ser aprovado em tempo recorde no Enem através da resolução de provas de anos anteriores. Por tempo recorde de primeira, no máximo de segunda para quem for treineiro. Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em ciências militares, e como esse vídeo aqui vai ficar gravado, você vai poder estudar e recapitular a solução quantas vezes quiser. Tá certo? Mais uma vez, peço que nos sigam no Instagram, no YouTube, lá na bio tem o link, e no nosso grupo do Telegram, onde nós fazemos solução de dúvidas que não foram feitas aqui durante a live, tá bom? Então vamos lá. Questão 172. Primeiro, tem que entender a questão. Vamos lê-la. Mais uma vez, né, quem está com o caderno diferente da cor amarela faz a adaptação, vai mudar as alternativas. Questão 172, 2023. Uma empresa de segurança domiciliar oferece um serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem o monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento das equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante, não mudou a velocidade dele, tá? Isso é o constante. Durante todo o itinerário estabelecido, ou seja, ele ia fazer um percurso em algum lugar, levando 30 minutos para a conclusão. Então ele saiu da base, patrulhou, voltou, deu 30 minutos. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base, ao longo do tempo de realização do trajeto, é descrita pelo gráfico. Aí eu vou aumentar um pouquinho o gráfico, tá? Vamos lá. Vamos interpretar um pouco esse gráfico depois, tá? Mas o que é que tem? No eixo das ordenadas do X está 30 minutos. No eixo dos Y está quadriculado a distância do vigilante para a base. E ele forma esse paralelogramo aí. A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação. Aí temos alternativa A, uma fatia de pizza. Alternativa B, um triângulo mais ou menos equilátero. Alternativa C, um bico, um ângulo aberto. E alternativa D, um traço parecido com o paralelogramo. Alternativa E
uma meia circunferência, uma pizza dividida pelo meio, tá? E agora, pessoal, como que raciocina uma coisa dessa? Vamos lá. Eu vou para a solução aqui, que é para vocês terem uma referência. Primeiro, compreender o problema. Então, nós temos aí um vigilante que ele está fazendo uma patrulha de motocicleta e fazendo um percurso no terreno. Não tem mapa, nós não sabemos qual é o percurso, mas ele pede, na questão, como seria um mapinha ou um desenho rascunhado no papel de como seria essa patrulha que ele fez a partir do gráfico. Aí, nós vamos analisar o gráfico, tá? Ó, de 0 a 10 minutos. A distância aumenta linearmente. O que é linearmente, pessoal? Ó, vamos ver o que o vigilante fez. Ó, o que está acontecendo quando o gráfico sobe dessa maneira aqui? Mãozinha que está passando, tá? Significa que a distância dele de motocicleta em relação à base está aumentando. Porque, ó, com 1 minuto ele está a 100 metros, com 2 minutos ele está a 200 metros, com 5 minutos ele está a 500 metros, e quando ele chega, aliás 3 minutos, né, não fiz o cálculo, a razão é outra, mas ele está a 3 quilômetros a 10 minutos. Depois, durante um determinado período, que é o platôzinho do gráfico, ele fica na mesma distância da base. Ora, ele poderia ter ficado parado. Poderia. Mas não foi o caso. Por quê? Nenhuma alternativa lá embaixo vai ter ele parado. Ele andou. Ora, se você vai ficar na mesma distância de um ponto e vai manter a distância dele, o que é isso, gente? É um raio de círculo. Porque é uma das características do círculo. Sempre a distância é igual ao centro. Essa é a grande sacada da questão. Quem enxergou isso na cabeça vai ver que nas alternativas só tem 2 alternativas que tem um pedaço de círculo, que é a A e a E. Então B, C e D estão automaticamente eliminadas. Agora, o que acontece? Se a gente for ver, na alternativa E, ele está fazendo 4 vezes o percurso. Ou está em 4 setas. Não é 4 vezes o percurso, 4 setas. Significa, na alternativa E, que ele demorou 2 vezes mais tempo para fazer o percurso que vai entre ir e voltar. Deu para entender isso aí? Dá para entender que ele andou muito mais na parte de cima do círculo do que na parte de baixo? Tá? Isso aí não daria os tais dos 30 minutos. Esse é a questão de entendimento que tem que ver ali. Então vamos ver aqui, analisar o gráfico, tá? Então, vamos ver se o A atende às alternativas. Ó, ele demorou para ir a 3 km 10 minutos. Seria esse trechinho aqui, ó. Ele foi aqui e dá 3 km, tá? Aí ele rodou em volta da base, sempre na mesma distância, que são os próximos 10 minutos. Então a distância dele a base, não se alterou. Mais 10 minutos. E finalmente, o outro pedacinho aqui, ó. Ele voltando. Foi diminuindo a distância da base. Tá certo? Na B, o que está acontecendo?
ele demora o mesmo tempo. Em tempo tá legal a alternativa B. Mas só o que aconteceu? A distância da base alterou. Que é esse lado aqui, ó. Equivale, né? Se a gente fosse fazer um desenhinho no mapinha, ele mudou a distância da base. Então a alternativa B, o triângulo equilátero, está errada. A alternativa C seria se ele fosse num ponto e voltasse. Mas não é. Ele teve um tempo que ele ou ficou parado, ou então, segundo o GPS, ele se movimentou. Então a C não dá. Ele faria esse percurso aí em só 10 minutos, né, pelos dados que a gente tem no gráfico. Já a alternativa D, o que acontece? Mesma coisa. Ele foi e se afastou. Só que aquele trecho ali em cima está mudando a distância da base. Se você pegar uma régua e colocar um ponto no meio ali, ó, a base estaria aqui pelo meio, ó. Está mudando a distância, aqui ele ficou até mais perto da base. Então, também não dá. E esse daqui não dá porque ele tem 4 vezes o tempo. Talvez se ele fosse e voltasse pelo mesmo caminho, poderia ser. Se ele demorasse 40 minutos, poderia ser, tá? Porque tem 4 módulos de tempo aí para cada seta. Então, por correto, vou passar aqui a resposta para vocês. Depois dou uma congeladinha na tela, tá? Com a explicação. Ó. A alternativa A é a correta, porque ela representa um arco de circunferência, o que conduz com o trecho de 10 a 20 minutos do gráfico em que ele se manteve na mesma distância da base. E as demais alternativas não representam um movimento circular com distância constante à base no intervalo de 10 a 20 minutos, o que vai contradizer o gráfico de movimento do vigilante. Tá bom? Aqui depois a justificativa, né, da solução. É uma questão que envolve a interpretação de um gráfico de distância versus tempo e a associação desse gráfico com uma representação visual ou imaginária, né, um desenhinho que vocês fariam no papel, do percurso que o vigilante fez no terreno lá, no condomínio, no terreno que ele fez ali, que ele usou. E a alternativa correta, ela representa um movimento circular, né? É um arco de circunferência, no caso, em volta de um ponto central. Para resolver esse tipo de questão, precisa compreender lá o conceito, né, de movimento e tentar imaginar o que está acontecendo naquele gráfico para poder resolver. É uma questão de fácil para média. A parte média mais difícil é justamente a abstração do que ocorre no chão. Tá? Entender o texto. Tá bom? Então, vamos ver aqui se temos alguma coisa na nossa live. Sem dúvidas aí. Deem uma estudada no trecho, na solução, tá bom? Deixa eu passar aqui. Acompanha no grupo de estudo. Lá no YouTube a gente consegue fazer isso desenhado, uma animaçãozinha, aí fica um pouco mais fácil. Aqui explicando, necessita a capacidade de abstração de vocês aí, tá bom? No mais, foi essa aí nossa aula de hoje. Agradeço a todos que nos acompanharam. Uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos e bons estudos. Até mais!